Ceder-se à seda, render-se à renda, sentir o cetim, a gabardine, a tricoline, a musseline. Quero tudo pra mim. Guria tecidos pra tecer elegância, guria tecidos pra tecer o conforto, guria tecidos pra se tecer. Gentil, entre Quintino e Generalíssimo. Envolvendo você. O maior programa de inclusão social da América Latina está chegando em Marabá. Aqui, o governo do Pará está entregando a 11ª Usina da Paz do Estado. Com esta serão 40 novas usinas até 2026. Tem cursos profissionalizantes, esporte, cultura e mais de 70 serviços gratuitos. É bom demais, isso muda a vida da gente. Usina da Paz, promovendo a cidadania em Marabá e por todo o Pará. Governo do Pará. Sabe que horas são? Hora de despertar para a grande oportunidade que chega a Belém. Bora ganhar com a COP30. O Sebrae já está orientando e preparando os empreendedores locais nas áreas de hospitalidade, alimentos e bebidas, mobilidade e economia criativa. Já tem pequeno negócio ganhando com a COP, hein? Aproveite também e agende sua visita no portal do Sebrae ou pelo 0800 570 0800. É gratuito. Sebrae Pará na COP30. É mais negócio para você. Rádio e TV Nova Belém. Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS. Nova Belém. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nova Belém. Da Amazônia para o mundo. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Olá pessoal, boa noite, mais um episódio do programa do Farma Dispensa News. E hoje, como prometi para vocês na semana passada, que ia ter mais convidados e sempre os convidados especiais aqui no programa. E a gente está dando um enfoque mais em relação aos farmacêuticos, a atuação do farmacêutico em várias áreas da saúde. Como falei também no episódio passado, que os farmacêuticos, eles não ficam apenas atrás do balcão ou apenas uma farmácia de manipulação. O farmacêutico, ele é muito mais do que isso. Ele é capaz, ele tem essa expertise de ser muito mais do que isso. Não é apenas entregar um simples caixinha de medicamento, orientar lá dentro do balcão, na farmácia, no balcão, mas também em outras áreas, né? Em outros âmbitos que a gente vai falar um pouquinho melhor agora, que é em relação à farmácia hospitalar, né? A gente vai estar enfatizando de novo essa área e dessa vez a gente vai estar falando de outros pontos importantes que o farmacêutico ele vai estar atuando lá dentro da área hospitalar, né? E hoje temos, na verdade, 3 convidados farmacêuticos que atuam na área hospitalar, que fazem trabalhos muito diferentes lá dentro, diferente dos nossos colegas que estavam aqui na semana passada. E agora também cada um tem um papel fundamental e diferente dentro da sua atuação no âmbito hospitalar. Eu vou estar apresentando aqui para vocês o Dr. Eric. Seja bem-vindo, Dr. Eric. A doutora Camila. Tá, doutora Camila, muito obrigada por estar aqui também junto com a gente. E a doutora Eleusiane, desculpa. Doutora Eleusiane, muito obrigada também por estar aqui com a gente. Vocês estão abrilhantando aqui o programa, o episódio do Farma Dispensa News. Com certeza vocês vão estar acrescentando muito mais aqui em questão das informações, não só para o público leigo, mas também para os outros profissionais da área da saúde, para os estudantes de farmácia, que eles ainda estão tentando conhecer um pouco mais, né, de outras áreas, que muitos ainda não conseguem também se encaixar em algum lugar, né, e não conhecem de fato, o quanto que o farmacêutico é capaz de atuar em diversos âmbitos na área hospitalar. E eu queria começar hoje com o Dr. Eric. Dr. Eric, você faz um trabalho
assim, fenomenal lá dentro do ambiente hospitalar. Eu sei que você é um farmacêutico intensivista. É diferente, né? A gente não conhece, a gente nunca... Assim, é difícil a gente ouvir que é um farmacêutico intensivista. Já é diferente as pessoas escutarem farmacêutico clínico, né? Que muitos profissionais não conhecem realmente. Por que clínico? E agora temos um farmacêutico intensivista. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual a sua função lá dentro, o que você faz, qual o diferencial dentro do ambiente junto com os outros profissionais da área da saúde. Perfeito. Gente, boa noite. A gente está muito feliz de estar participando com esse momento assim ímpar. A gente acabou de postar falando realmente que é um momento muito ímpar disso, de ter esse espaço de falar sobre a farmácia, sobre as diversas áreas que tem a nossa profissão. E eu acho muito bacana porque é o momento de falar tanto para realmente estudantes, para pessoas que não conhecem nosso serviço, que só conhecem aquele farmacêutico da drogaria, que também é importantíssimo. Só que a gente também tem essa área hospitalar que é muito linda. Então, assim, nós três aqui somos farmacêuticos clínicos também, trabalhamos em UTI, cada uma das minhas amigas aqui vão falar um pouco sobre a pediatria, sobre a parte clínica, e eu já não atuo na parte pediátrica, eu já trabalho na UTI, trabalhamos juntos, eu e a doutora Camila, no mesmo hospital, Abelardo Santos, e eu atuo na parte da UTI, na unidade de terapia intensiva adulto. São 40 leitos, onde o nosso enfoque real é estar dentro dessa unidade de terapia intensiva. Então vem aquela pergunta, mas o farmacêutico não tem que estar dentro da farmácia? Não tem farmácia dentro do hospital? Também tem farmácia dentro do hospital. E aí a gente separa esse momento da assistência e entende que existe a farmácia assistencial, que tem vários setores, várias funções, que é a parte da aquisição, de distribuição de medicamentos, da dispensação, do estoque, da produção dos kits que vão para cada leito. Esse é o farmacêutico assistencial que trabalha dentro da farmácia. Hoje, nós, como clínicos intensivistas, nós estamos atuando dentro da unidade de terapia intensiva, ou seja, a gente sai um pouquinho da farmácia e entra para dentro da unidade, estando ao lado da equipe multiprofissional, trabalhando em conjunto para melhorar a qualidade de serviço na terapêutica do paciente. Então, esse momento em que a gente tem dentro de uma UTI é em conjunto a uma equipe muito extensa, e esse é o momento em que a gente mostra a qualidade e o serviço que o farmacêutico tem. Então, hoje a gente tem uma nutricionista que vai estar avaliando, verificando a parte nutricional, o médico como líder da equipe, com o diagnóstico, definindo o tratamento completo, e o farmacêutico dando esse suporte nessa terapêutica. Eu sempre gosto de falar que a gente não é um profissional do medicamento, a gente é um profissional que utiliza o medicamento como ferramenta de trabalho e de atuação no nosso serviço. Então, eu sou um farmacêutico que, se for necessário tirar quase todos os medicamentos, eu vou tirar para que a gente veja a melhoria daquele paciente. Então, qual é essa diferença do farmacêutico clínico, como você falou, e o intensivista? Nós somos farmacêuticos também clínicos, só que o olhar intensivista é nesse paciente mais grave, que ele precisa de um acompanhamento por 24 horas, está atento a todos os cuidados e as terapêuticas necessárias. Porque é um paciente mais fragilizado do que o paciente que está numa clínica, numa enfermaria, num paciente que já está indo de alta, assim como a doutora Camila vai falar sobre a pediatria, que são pacientes ainda mais graves, que são recém-nascidos. Então, assim, é um momento ainda mais especial e enfoque nessa terapêutica. Então, o nosso papel como farmacêutico dentro de uma UTI é estar dando apoio ao fisioterapeuta, ao nutricionista, ao fonoaudiólogo, ao médico, à equipe de enfermagem, avaliando a terapêutica que já foi prescrita, definindo também medicamentos que podem ser adicionados ou retirados para que a gente possa deshospitalizar esse paciente o mais rápido possível. Ah, mas por que vocês querem tirar esse paciente o mais rápido possível? Porque a gente sabe que o hospital é um local em que a gente precisa ter um cuidado. Há a questão de infecções, há a questão de a gente tentar resolver o problema e não procurar trazer outra fatalidade, outra patologia para aquele paciente. Então, quanto mais segura for a nossa efetividade, o nosso comprometimento com aquele paciente, a alta vai ser segura, o tempo de internação vai ser mais rápido e a gente vai devolver esse paciente mais saudável para a sociedade. Perfeito. E essa visão de que as pessoas elas têm esse costume, essa cultura de se automedicar, que quanto mais medicamento, melhor. Então, a gente já entra com esse papel de que
podemos sim gerar saúde, não necessariamente com medicamento. Exatamente. E aí as pessoas pensam, nossa, o profissional está apressado para dar alta, porque quer se livrar do paciente. Não é isso, é porque existem fatores que podem complicar mais ainda a situação do paciente, como é o caso de infecção hospitalar, né, que é muito grave e recorrente, infelizmente. Sim. E aí, se os profissionais da área da saúde e o próprio farmacêutico, que faz o seu diferencial lá dentro, não tomar cuidado com isso, a situação do paciente pode piorar. Então, não quer dizer que se o paciente permanecer mais tempo internado ou até mesmo mais tempo utilizando medicamentos é melhor, isso não é verdade. A gente tem que tirar essa ideia da cabeça das pessoas, né? Sim, existe muito essa questão do mito da polimedicação, né? De entender que o paciente que está na UTI ele precisa fazer uma gama, uma vasta drogaria, né? Ter vários medicamentos que vão ser utilizados na sua terapêutica. E não é verdade. A gente trabalha com pacientes, eu digo, na minha realidade, com pacientes entubados, que já vão estar com drogas para manter aquele paciente seguro, acoplado à ventilação mecânica, né? Aquele tubo que vai manter aquele paciente respirando por um tempo, para que a gente possa retirar com segurança. Então, não é qualquer medicamento que a gente vai inserir, por isso que o farmacêutico ele é extremamente importante. Não quer dizer que os outros profissionais não estejam. E isso que é muito bacana, porque quando a gente coloca que a equipe multiprofissional, que hoje está sendo vista, entendida que é necessário, é que cada um vai ajudar na maneira que pode nessa terapêutica, com maior necessidade de material e de recurso humano. Então, hoje a gente entender que os hospitais em Belém, a gente agora vindo para cá, conhecendo os hospitais, a gente vê como o Conselho Regional de Farmácia está entrando nos hospitais e vendo o papel importantíssimo do farmacêutico clínico assistencial. É o momento que a gente mostra a importância de entender que o medicamento ele pode ser sim inserido ou retirado, mas que o profissional que mais está adequado a avaliar isso é o farmacêutico. É importante enfatizar também, né, doutor, que o farmacêutico clínico, ele também é um farmacêutico intensivista. Então, eles são a mesma coisa. Sim. Então, não quer dizer que eles são separados. Não. Essa parte da gente entender que é um farmacêutico intensivista é porque a gente trabalha dentro de uma unidade de terapia intensiva, onde houve uma especialidade, um estudo maior para entender os tipos de drogas que vão ser utilizadas. Então, exemplo, numa enfermaria, a gente estaria utilizando uma dipirona. Poderemos utilizar numa UTI também, mas utilizaremos drogas mais agressivas, possíveis tóxicas, que a gente tem que ter cuidado. E o farmacêutico vai estar realizando aquele cálculo, avaliando a necessidade real daquele paciente utilizar aquele medicamento. Então, o estudo é um pouquinho mais avançado para que você possa atuar com aquele paciente grave, mas que não deixe de ser um farmacêutico clínico. E um importante detalhe, né, que o farmacêutico clínico na drogaria, ele tem esse papel de orientar na utilização de medicamentos tarjados, né? Mas na prescrição de medicamentos não tarjados. Aí, no caso dos intensivistas, como é que acontece nessas questões? Vocês realizam essa prescrição ou só orientação? Aí tem a reunião também com os outros profissionais, tem essa flexibilidade também com os outros profissionais, inclusive os médicos, nessa questão de aceitação da opinião do profissional farmacêutico? Isso é uma excelente pergunta. Quando a gente forma, eu digo pelos meus amigos também que estão aqui, a gente tem aquele susto de será que a gente vai ser aceito, da gente querer excluir esse medicamento, né? A gente fica inseguro, né? A gente fica, ou incluir um certo medicamento, ou avaliar, doutor, tem que reduzir aquela dose, o paciente não está aguentando, olha o rim. Então, assim, no começo a gente tem aquela insegurança. Mas hoje, o conselho, eu digo tanto o federal, o regional, eles nos abrem as portas e mostram a realidade da importância do farmacêutico hoje dentro dos hospitais e em vastas áreas. Como eu falo, farmácia é uma área linda porque em todo lugar tem um farmacêutico. Verdade. Então, dentro da UTI, sim, hoje dentro do hospital, eu não posso dizer por todos, mas a maioria dos hospitais definem um prescritor. Então o farmacêutico não pode prescrever? Não é isso. É porque dentro de um hospital, a gente define um prescritor para que não haja a duplicidade terapêutica. Ou seja, o farmacêutico vai prescrever um medicamento que o médico já prescreveu, que a nutricionista já passou. Então pode ser uma confusão ou uma falta de comunicação entre os profissionais. Então hoje o médico prescreve, mas dentro dessa prescrição ele tem o farmacêutico ao lado, um profissional que vai estar junto com ele apoiando as prescrições, avaliando realmente a necessidade ou não daqueles medicamentos. Então há uma abertura sim, não digo que é em todos, é um crescimento gradual, que eu sempre gosto de falar, e os nossos professores nos mestrados sempre falam, para você ir comunicar, conversar com os seus colegas profissionais, você tem que ter um embasamento teórico. A gente estudou para isso, né? São 5 anos, mais 2 anos de especialidade, ainda tem outras pós-graduações, que fazem com que você tenha base forte
para poder entrar e conversar. Então, hoje, a equipe multiprofissional, ela entende o papel de cada profissional dentro dessa reunião e avaliar, sim, isso. Então, a gente não prescreve, eu digo, pelo menos na minha UTI, eu sei que tem casos, sim, em hospitais que o farmacêutico, quando o paciente ele desce da UTI, vai para a enfermaria, porque o paciente que sai da UTI, ele não vai de alta. Ele já não pode ir embora. Ele saiu de um cuidado intensivo, um cuidado que ele precisava ser mais acolhido, e ele vai para uma enfermaria já para ficar em observação e pós 24, 48 ir embora. E aí, nesse momento, o farmacêutico que estiver lá, ele já pode sim prescrever, ele pode passar as orientações. Porque no caso dos meus pacientes, a maioria são intubados. Então, a gente conversa mais com o familiar, a gente conversa mais com a equipe multiprofissional, e a gente já traz essas informações que, como farmacêutico clínico, faz em drogaria, ou nas enfermarias também fazemos lá. Olha, que maravilha. É muito bacana. Muito bom, né? É uma concepção bem diferente, né? Bem diferente. E você lida com pacientes intubados, críticos, de várias faixas etárias. Isso. Hoje a gente entende que os hospitais eles trabalham com referências de atendimento. Hoje no Abelardo Santos a gente é referência em obstetrícia e pediatria, mas também nós temos especialidades de neurocirurgia, de urologia. Então a gente tem a separação, que daqui a pouco a nossa doutora Camila vai irá falar sobre a pediatria, né, que não é a minha área. Eu já sou da adulto. Então, eu trabalho com as mães, as gestantes, em casos de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia, que é um assunto muito bacana de ser também tratado e discutido. Teve até um caso agora da cantora Lesha, que teve esse episódio, então a gente entende a importância do acompanhamento. Então, assim, a gente trabalha com pacientes adultos de diversas especialidades de patologias. Então, neurocirurgias, traumas, questão cardiovasculares. Então, nesse momento, a gente tem um enfoque de várias patologias dentro de uma UTI. Hoje, no hospital que a gente atende, são 40 leitos. Nossa, que bacana. Dividido em 2 UTIs. E é um estudo contínuo, né, gente? Vocês que trabalham também em área hospitalar, acho que qualquer farmacêutico que vai atuar em qualquer área, né, em qualquer campo, assim, é preciso estudar muito. E aí, assim como ele atua na questão intensivista, temos a doutora Camila, que ela atua na área já dos pequenininhos, dos miudinhos, sim, que são a área da pediatria e neonatal, que são pessoas que são bem delicadas, né? E a gente precisa ter uma atenção também muito redobrada. Tem a questão das doses, né, dos medicamentos, que é muito delicado isso. Então, fala um pouquinho pra gente, doutora Camila, qual é a real função, né, do farmacêutico. O que você faz lá dentro da UTI com esses pequenininhos para cuidar deles da melhor forma? Como é a sua conduta dentro dessa área junto com os outros profissionais lá dentro? Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Camila. Sou farmacêutica clínica. Atualmente atuo no Hospital Abelardo Santos, na UTI neonatal e na UTI pediátrica. Junto com o Dr. Eric, Junto com o Dr. Eric. A gente trabalha diariamente em prol dos nossos pacientes. E quando eu peguei esse desafio, né? Porque anteriormente eu não trabalhava na UTI neonatal. Eu já tive experiência com UTI pediátrica, mas quando eu cheguei lá, olha, você vai atuar na UTI neo. Agora eu pensei, pronto, como é que se trabalha? Né? Aí bate aquele nervosismo. Bate aquele desespero, mas aí respirei fundo, não. Eu preciso conhecer o paciente, eu preciso conhecer o histórico. Qual é o motivo dele estar entrando numa UTI neonatal? Né? Qual é o histórico que essa mãe teve no período gestacional que levou o bebê a ter alguma consequência para ele estar internado lá? Então, eu digo que a UTI neonatal, a neonatologia, ela é muito peculiar, porque eu preciso não só conhecer o neonato, como também a mãe, né? Eu preciso também orientá-la em questão das automedicações, porque ela amamenta. Né? Esse bebê ele precisa do aleitamento materno, ele não precisa somente da fórmula também. O aleitamento materno também é muita consequência dele sair mais rapidamente daquele leito de UTI, né? Então eu preciso também ter esse olhar caridoso com a mãe, né? Saber orientá-la, né? Para ela não se automedicar, para ela ter uma boa convivência com a equipe dentro da UTI neonatal, né? Porque muitas informações partem da mãe para a equipe, porque o neonato ele está lá entubado, ele não fala, né? Então a gente conhece esse paciente por sinais, né? Por sinais flogísticos, por sinais de escalas de dor. Então a gente vai conhecendo esse mundo da neonatologia a partir dessa parte, desse caminho, né? E o paciente neonato, ele é muito melindroso, né? Eu preciso ter um cuidado, uma atenção redobrada. Então, por exemplo, lá onde atuo são 20 leitos,
né? Então, são 20 leitos que me deixam super ocupadas, porque eu preciso analisar cada paciente. Cada paciente, ele tem um histórico, cada paciente, ele tem uma terapia diferente, uma farmacoterapia diferente, ele tem uma dose de droga vasoativa, de sedanalgesia, ele precisa fazer drogas que são específicas da neonatologia, uma delas é a cafeína. Então, quando o paciente também está fazendo, eu preciso acompanhar como ele está tendo essa resposta com esses medicamentos. E já indo mais para a parte da UTI pediátrica, né, eu já consigo sentir um pouquinho mais de alívio, porque são pacientes que se assemelham um pouco com a terapia do adulto. Não é que seja igual, mas se assemelham um pouquinho. Mas os neonatos, eles são os mais assim, que a gente tem que ter aquele olhar caridoso, cuidadoso, né, em termos dos medicamentos mesmo. E a gente tem que ter um olhar mais a fundo também, porque, como você mesma falou, eles não falam, não se expressam, né? E aí é isso que é o farmacêutico, ele tem que ter um cuidado a mais em relação a isso. Aquela insegurança que a gente tem na hora de atuar, né, em algumas áreas é normal, né? É importante a gente falar isso. Só que, o que eu sempre falo em sala de aula, a gente precisa estar sempre estudando. A gente tem que se desafiar, né? E eu acho muito bonita essa tua área também, em relação das questões da pediatria, porque agora a gente está vendo que o farmacêutico está conseguindo se colocar em locais tão específicos que antes era só drogaria, e ele tinha que ter um conhecimento assim de tudo. Não que agora vocês em especialidades diferentes vocês não precisam ter, mas eu digo assim, que como o médico tem suas especialidades, agora nós também podemos ter. Com certeza. Né? E agora não é olhar só o medicamento, como o doutor Eric falou, mas olhar o paciente. Então, quando a gente atua na farmácia clínica, a gente começa a olhar mais o paciente. É como a gente teve aula com o Dr. Luan, e isso me abriu muito a minha mente. O Dr. Luan falou que a gente precisa ter 3 pontos principais para a gente ter um olhar clínico, né? Dentro, a gente ser uns farmacêuticos clínicos. A gente olhar o paciente, o medicamento e o ambiente. Então, são 3 pontos importantes que a gente precisa olhar como um todo. Né? Não só mesmo dizer, olha, doutor, esse medicamento não está surtindo efeito, porque isso não vai fazer bem e tal. Mas para depois, quando a mãezinha chegar em casa, o cuidado também é pós a alta. Isso. Né, doutora? E eu acredito que essa tua também... esse teu desafio também em fazer com que a mãe tenha essa consciência, tenha esse cuidado após o hospital, após a alta. E isso é muito importante, né? Até porque esse acompanhamento farmacêutico, ele vai ficar tendo não só dentro da área do hospital, mas também depois da alta. Sim, porque até quando ele sai da UTI, no caso, quando ele sai da UTI neonatal, né, eles vão para uma unidade de retaguarda, que é uma UCI neonatal, né, até receberem a alta definitiva para ir para casa. E é nesse momento também que a gente tem que ter aquela preocupação de orientar essa mãe de como ela vai fazer essas medicações em casa no neonato, né, principalmente questão da antibioticoterapia, né, como ela vai administrar na dose correta, como ela vai armazenar, né, e o tempo que ela tem que fazer durante o tratamento desse paciente. Já da UTI pediátrica, esse paciente ele sai da UTI e vai para uma clínica pediátrica, né, ele ainda passa por um período lá até receber a alta definitiva, onde ele também pode receber uma orientação, né, desse receituário que ele vai levar para casa, onde o farmacêutico clínico também atua nessa orientação, que é muito importante, né, não só dentro do ambiente hospitalar, mas como também ele vai fazer esse tratamento medicamentoso em casa. Em casa, e isso é muito lindo, né? Sim. E é importante a gente ressaltar que quando nós, farmacêuticos clínicos, a gente olha o paciente em si, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, cada dose, ela é individualizada, o tratamento é individualizado, né? Como é que tu realiza esses tipos de tratamento, esse olhar clínico dentro do hospital? Bom, primeiro a gente precisa conhecer o paciente, é o primeiro passo, né? Conhecer qual foi o motivo que ele deu entrada ali, né? Principalmente falando de criança, né?
Então, foi o quê? Foi queda? Foi uma doença congênita? Foi um parto prematuro? Foi uma doença que foi passada durante o parto da mãe para o filho? Então, tudo isso eu preciso conhecer para eu ter um norteamento da terapia que ele vai fazer. Então, por exemplo, eu consigo atender muitos pacientes que acabam adquirindo sífilis congênita, onde a mãe teve na gravidez, não tratou e passou no momento do parto. Então, esses pacientes já vão entrar com antibiótico terapia, já super recém-nascido já entra com antibiótico, então eu preciso acompanhar como é que ele vai reagir a esse tratamento de 7 ou a 10 dias. Ele vai ter alguma disfunção renal, ele vai ter algum problema na região intestinal, aí eu tenho que entrar com a nutrição. Será que o aleitamento materno vai ser suficiente? Ele vai entrar com fórmula? Será que ele vai realmente aderir a esse tratamento? Então, tudo isso eu tenho que analisar de acordo com o perfil do meu paciente, pelo motivo que ele entrou ali. Então, eu preciso ter esse olhar individualizado com o paciente neonatal e pediátrico. Olha que maravilha. E tu já lidou com algumas situações assim que teve alguma complicação, que tu precisou intervir? Sim. Foi por falta de algum profissional não seguir alguma orientação? Ou foi por conta da reação mesmo do medicamento? Já aconteceu situações assim? Sim, já aconteceu por questões de reações adversas a medicamento. Que é muito comum. Sim, de interações medicamentosas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidar, esse olhar crítico no momento que a gente está analisando a prescrição médica diária, né? A gente tem que ver as questões dos horários, das frequências, né? Os medicamentos, eles sofrem as interações medicamentosas, tanto boas quanto maléficas também. Então, eu procuro ter esse olhar, porque a partir do momento que ele começa a interagir, vai dar um problema para aquele paciente, ele entra com uma condição e às vezes sai com 2 ou 3. Sim. E isso não é vantajoso para o nosso paciente, né? A gente quer otimizar terapia e não acarretar problemas na terapia dele. Então, a partir desse momento que faz a análise, vê que é uma interação de grave a moderada, a gente precisa intervir, a gente precisa comunicar a equipe médica, a equipe de enfermagem também, principalmente em relação a aprazamento de prescrição, né? A enfermagem, ela tem muito essa prática de fazer reaprazamento de horário e às vezes eles não conseguem ter essa dimensão que um medicamento está interagindo com o outro, que pode causar reações adversas, muitas vezes graves, em pacientes pediátricos e neonatais, né? Então, a partir do momento que eu analiso, ou eu chego no dia lá da minha UTI e vejo que o paciente está fazendo um medicamento gatilho, ou para acontecer algum problema com o meu paciente. Ele pode ter tido alguma reação adversa, ou com a droga, ou também de droga-alimento, né? Então, Sim. Tudo isso eu tenho que ter essa dimensão, eu tenho que ter esse conhecimento, como você falou anteriormente. A gente precisa estar estudando diariamente. Cada paciente que entra lá dentro das minhas UTIs é um desafio para mim, porque é um novo estudo que eu tenho que fazer em cima dele. Eu não posso simplesmente pegar a mesma metodologia com o paciente X e aplicar no Y. Não vai dar certo. Eu preciso conhecer, preciso entender, até para eu poder atuar da forma que ele precisa. Essa atuação na UTI, de forma geral, é assim mesmo, né? Sim. É de forma individualizada e... E aí, essa interação do farmacêutico com o médico é de extrema importância, que isso vai até não só otimizar o tratamento, mas minimizar de forma drástica, né, as reações adversas, vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Essa interação entre as pessoas, Sim. entre os profissionais é muito importante. E aí, quando a gente fala em reação adversa, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando a questão acontece em relação à reação adversa, né, doutora Eleusiane, nós temos a questão da farmacovigilância, né? Fala um pouquinho do seu trabalho lá dentro, você atua também na UTI, como é que você consegue... fazer essa farmacovigilância lá dentro. E o que é a farmacovigilância? Tá certo. Boa noite. Boa noite. Eu queria acrescentar na fala do Dr. Eric a questão do o farmacêutico não prescreve, o médico prescreve e o farmacêutico valida. Nós somos o profissional do medicamento. Então, o que acontece? O médico prescreve para aquela patologia, lindo, mas é o farmacêutico que vai dizer se aquela dose está correta, se vai ter interação,
se realmente aquela interação vai ser maléfica ou benéfica para o paciente. Muitas vezes, o médico não entende que um comprimido não pode ser diluído e passado por uma sonda. Se ele tiver um revestimento, o médico não sabe que o medicamento tem um revestimento e que isso vai impactar no paciente. Nós, o profissional do medicamento, sabemos. Então, é essa a importância do médico prescrever, mas é o farmacêutico que valida. É a gente que entende do medicamento. E dessa forma, a gente atua. Eu também sou farmacêutica clínica, intensivista. Recém-formada, eu fui trabalhar numa UTI, tomar conta de uma UTI, tanto da adulto quanto da pediátrica. Sou apaixonada, apaixonada. Eu imagino. Eu não imaginava, porque quando eu me formei não era esse o meu intuito. Quando eu fui para lá, simplesmente me apaixonei pelo trabalho do farmacêutico em uma UTI. É lindo. E eu vi essa importância da gente atuar em coisas que parecem pequenas. Não tem atuação? Tem a dose, o medicamento, uma interação que a gente não percebe, mas a gente atua e faz uma total diferente para a deshospitalização desse paciente, que é o nosso intuito. Quando se fala em farmacovigilância, fármaco é o medicamento, que é o farmacêutico detentor, e vigilância, vigiar o fármaco, de forma popular falando. A gente vigia esse fármaco e vê os efeitos que ele pode causar no paciente. Daí a gente detém esse conhecimento todo para levar para o restante da equipe. Muitas vezes o profissional, por exemplo, a gente atua numa equipe multi. E o profissional, o fisioterapeuta, atua muito na unidade onde eu trabalho. E ele faz uma bombinha para o paciente porque ele viu que aquele paciente ele indica para o médico. Mas ele não sabe que quando o paciente está entubado, a dose tem que ser dobrada, porque muito se perde no tubo que o paciente está usando. Então, a gente tem essa visão. Vai lá, está prescrita uma dose, mas o farmacêutico sabe que aquela dose vai se perder no percurso, porque nós detemos esse conhecimento e a gente vai lá e faz a intervenção. Isso também é farmacovigilância. Tudo o que atua com esse paciente, evitando que ele tenha reação adversa, evento adverso. A reação adversa ao medicamento é o que a gente já espera, que está descrito em bula, né? O medicamento tem aquilo, faz aquele efeito, está descrito em bula que ele vai trazer um evento, pode causar. Pode ser que em mim tome uma dipirona e não tenha nada, mas você, como o outro, como o Papai do Céu fez todos nós diferentes, tem outro efeito, mas você tem uma hipotensão. Está descrito em bula, você teve uma reação adversa ao medicamento. Agora você está fazendo um tratamento e esqueceu de tomar uma dose, tomou uma dose duplicada, e aí você teve um evento adverso. Isso faz toda a diferença para o paciente, onde nós podemos atuar. Na UTI isso tem diferença, porque muitas vezes o profissional não se atenta ao detalhe. E isso que traz a diferencial para o paciente. Isso é verdade. E a importância também de, quando a gente observa esses pequenos detalhes, a gente ajuda, não só no tratamento, né, mas a evitar as possíveis reações, né, ou efeitos colaterais com os outros pacientes. Então, a questão da notificação, né? Então, muitos profissionais... posso incluir médico, farmacêutico, vários profissionais. É muito difícil notificar, né, essas reações, tudo que envolve a relação com o medicamento. E aí, como essa questão de notificação? O que é essa notificação? Explica melhor, né, para o público. E como é que se realiza essa notificação? E eu acredito também que na UTI seja um pouco mais difícil até da gente observar, porque o paciente não vai falar. O paciente não vai falar que ele está sentindo dor. É complicado. O paciente não vai falar, então é nós, o profissional, que temos que identificar. E eu acredito que o profissional farmacêutico é o profissional mais atuante em fazer uma notificação. O que seria uma notificação? A Anvisa, ela detém o poder sobre o medicamento, de vigiar o medicamento. Vigiar, falando popularmente, né? O medicamento pronto, ela vai vigiar se o efeito daquele medicamento está fazendo o efeito para que ele foi produzido. Tudo bem.
E aí, nós, o farmacêutico, vamos observar, vamos vigiar. Daí, eles têm um sistema, a Anvisa tem um sistema que ela monitora. E, geralmente, os farmacêuticos fazem essa notificação. A gente envia, verifica o paciente se ele teve algum evento adverso, alguma reação adversa, e notifica, entra lá no sistema da Anvisa, Notivisa, o nome, e faz a notificação. No site da Anvisa. Exatamente. O municipal tem um órgão que é chamado Visa. Aí tem um municipal que também chega à Anvisa, que é o órgão maior. Geralmente, quando o medicamento, por exemplo, durante um tempo, a ranitidina teve um problema com lotes. E aí o que acontece? Nós notificamos e a Anvisa viu que esse problema estava se repetindo em um lote e ela foi e recolheu. Daí é a importância dessa notificação. Geralmente, o farmacêutico é o que mais identifica. Na UTI é mais difícil identificar. E a gente trabalha com isso. O farmacêutico clínico, a gente tem esse olhar. E a gente notifica. Se bem que em todo o Brasil, não acredito que em todo o Brasil, a gente tem um problema com subnotificação. Não notificamos. Aí, eis o nosso desafio. Incentivar o outro profissional a notificar. Ajudar ele a identificar as reações e notificar. Isso tem uma importância tremenda para que a Anvisa possa ter um apoio, que ela possa ter provas, que ela possa ver o que aconteceu e fazer o que realmente é feito, que é vigiar o medicamento. Essa questão que você abordou é extremamente importante para alertar os profissionais todos, né? De uma forma geral, para que eles tenham essa vigilância também e notificar. Isso. Porque, assim, quando o medicamento ele é produzido, ele passa por etapas, né? Tem as fases dele da produção. Só que essa questão de não observar as reações do medicamento após a fabricação, isso não é verdade. Por quê? Aí mesmo que depois que ele é fabricado e vai para o mercado, aí que a gente tem que observar as reações. Ah, mas por que durante a fabricação eles não observam isso? Observam, só que é um número muito menor comparado a nível nacional, a nível internacional. Então, observar, né, ter vigilância com o medicamento, por isso que a palavra farmacovigilância é importante para que a Anvisa ela tenha essa concepção e esse controle de que esse medicamento é seguro para o paciente, de que os efeitos maléficos sejam superiores aos efeitos benéficos. Porque todo medicamento tem seu efeito, tem sua reação adversa, tem o seu problema, né? Por isso que a gente tem que falar sempre do uso racional do medicamento, né? E além do uso racional, a gente tem que observar que mesmo com o uso racional, para ver se não tem os seus devidos problemas lá com os devidos lotes ou devido fabricante. E aí, essa relação também da segurança com o paciente, né, doutora? Essa importância de que a segurança com o paciente não é só orientar o paciente no uso correto do medicamento, mas sim durante o uso e após o uso. Porque às vezes a pessoa está tendo uma reação ao medicamento, às vezes não foi orientada, que pode ser que tenha, porque essa reação já está prevista em bula, como você mesma falou, abordou aqui. E aí ela não sabia que durante o tratamento ela podia ter essa reação, que é uma reação passageira, podemos dizer, né? E que vai passar e ter que continuar com o tratamento. Às vezes os próprios antibióticos, eles causam diarreia. Sim. A metformina causa esses desconfortos também. E esse cuidado que a gente tem que ter com o paciente em falar das possíveis reações que pode ter, não é questão de assustar o paciente, mas alertar para que ele não interrompa o tratamento. Até mesmo para quem utiliza medicamentos psicotrópicos, né? E os psicotrópicos são muito importantes porque eles não surtem o efeito de um dia para o outro.
Por que que nós, farmacêuticos, os médicos, falamos que os psicotrópicos têm que ter um certo cuidado, que eles começam a surtir o efeito depois de 3 semanas, 4 semanas, para a pessoa ter uma certa paciência e continuar com o tratamento e não largar o tratamento dizendo que esse medicamento não presta ou que o próprio profissional é incompetente. Sim. Não é verdade? Sim. É verdade. Eu acho que esse ponto da farmacovigilância, como a Elisiane trouxe, a doutora Elisiane falou, é muito importante, porque assim, a subnotificação ela acontece muito também, porque como a gente está dentro de um hospital, e aí a gente falando sobre UTI, que é o tema de hoje, os pacientes vão apresentar sintomas, e aí muitas vezes o profissional médico ou o profissional enfermeiro vai entender que esse sintoma é da própria patologia, e vai entrar com outro medicamento, e aí a gente vai entrando com uma polifarmácia, sem entender que aquilo era a reação daquele medicamento primeiro que foi utilizado. Então, como a Elisiane falou que o farmacêutico é um profissional ainda mais capacitado para isso, é porque é nesse entendimento. A gente vai notificar para o Notivisa porque a gente sabe que houve anos de uma preparação para produzir aquele medicamento, houve anos de entender quais são as possíveis reações, mas que quando vai para o mercado, como a doutora Úrsula falou, pode ser que aconteça outros sintomas. E são sintomas que a vigilância sanitária precisa conhecer, porque será que vai ser necessário tirar do mercado? Como já foram vários medicamentos retirados do mercado. Então, o papel do farmacêutico não é tomar o lugar de outros profissionais dentro da UTI. Eu acho isso muito lindo porque, como a doutora falou, o médico prescreve e o farmacêutico valida. É realmente entender que o médico quer deshospitalizar aquele paciente, ele quer utilizar todas as terapêuticas possíveis para beneficiar aquele paciente, e a gente concorda. E aí entra a gente para validar. Tudo bem, a gente concorda que a gente quer também deshospitalizar, mas vamos por aqui, por esse caminho, porque o paciente suporta até aqui, porque o laboratório nos direciona para esse momento, porque a clínica do paciente nos mostra e direciona para aquele paciente estar há tanto tempo com aquele medicamento ou retirar, como questão de sondas, de tubos, como a gente fala. Os pacientes em UTI utilizam muitas sondas para se alimentar. Estão com um tubo para ter a ventilação mecânica. Então, alguns medicamentos vão ser feitos endovenoso, intramuscular, mas alguns são por sondas, e não são todos que podem ser utilizados. Exato. Então, o farmacêutico ele tem que estar muito perto do profissional, porque a gente entende que somos um profissional que entende melhor do medicamento, não que os outros profissionais, enfermeiro, médico, não tiveram a farmacodinâmica, a farmacotécnica, a farmacologia na faculdade, mas que a gente teve um tempo ainda maior. E aí a gente vem para dar esse apoio para o profissional, para o paciente, e eu acho isso muito bacana, que quando a gente trata sobre o profissional farmacêutico e a sua atuação, a gente fala muito sobre educação em saúde, que a gente fala muito sobre isso. E você educar o seu amigo dentro da UTI é muito legal. Hoje a gente teve essa experiência, eu tive na UTI e tinha 2 medicamentos que não poderiam ser prescritos juntos. O médico tinha prescrito rapidamente, não viu, e a enfermeira já ia administrar. Eu falei, não pode. E não é só falar, não pode. Por que não pode? E aí a gente explicar, poxa, tantos anos eu trabalhando no hospital e não sabia. Então, essa educação ela tem que ser permanente. E aí vem do enfermeiro para com a gente, da parte dos injetáveis, vem da gente para com o enfermeiro, para que a equipe multifuncional funcione de uma forma segura e para que aquele paciente saia de uma forma realmente mais satisfatória e que ele não retorne. Que é o que a gente quer que aconteça, que ele não retorne para uma patologia ainda pior ou sair com vários, como a doutora Camila falou. A parte da pediatria que eu falo que é muito mais complexa, que eu acho linda a área dela, é porque são pacientes que nunca utilizaram aquele medicamento. Então, ela vai ter que começar do zero algo que aquele paciente não vai saber esboçar a reação. Diferente dos meus pacientes adultos que podem estar entubados ou não, ele já utilizou, a gente sabe quais são as alergias. Já tem as informações, exato, né? Tem todo um histórico, que a gente chama do HD, o histórico da doença, o histórico da vida. Então, assim, a pediatria, a neonatal, são áreas muito complexas que o farmacêutico ele está lá realmente para fazer o diferencial, assim como na UTI adulto. Então, assim, isso é bacana porque o farmacêutico se importa nesse processo, como a que você falou sobre a Camila trabalhar com o paciente pós-alta, a gente pensar também na parte socioeconômica, porque a gente entende que o paciente quer ser deshospitalizado, o médico quer retirar, mas a gente tem que ver, será que aquele paciente consegue utilizar aquele medicamento fora? Porque aqui o hospital está disponibilizando, o SUS está dando, e fora ele vai conseguir? Então, todo esse carinho, essa atenção, ela está tendo. A gente, quando vai para a clínica das enfermeiras que os pacientes já estão saindo, a gente tem que ter, e esse olhar mais holístico, mais direcional, realmente diferenciado para o paciente. E só fazendo um adendo que o Eric está falando, né? Muitos pacientes dos nossos hospitais são ribeirinhos, né? Indígenas. Então, indígenas, atendemos pacientes indígenas, então a gente não sabe como ele vai precisar armazenar esse medicamento se ele for termolábil. Ele tem geladeira na casa dele? Não sabemos, né? Também depende muito da educação que ele tem, da cultura que ele tem. Então a gente tem que
até se preocupar com o lado social Exato, desse paciente, é isso. né? De como ele vai fazer o tratamento desse medicamento em casa, ele tem condições, como é que ele precisa ser orientado, é necessário escrita para que ele entenda, é necessário alguma atividade lúdica para que ele entenda, Um desenho. né? Um Exato. desenho, né? Então, hoje o farmacêutico ele tem que se reinventar mesmo com o paciente, ele não pode ser atrelado somente a analisar a prescrição, fazer a intervenção, opa, tá aí, acabou, meu trabalho termina Tem aqui. que olhar além Não, disso. Isso, ele tem que ter aquele olhar diferenciado, né? Entender o paciente fora dali daquela unidade para que ele não retorne mais. Que seja um novo paciente, não mesmo. Eu queria complementar só com um exemplozinho clássico do que o Dr. Eric falou. Eu vi a enfermeira tentando diluir uma ampola de medicamento e reclamando que ela não estava conseguindo de jeito nenhum. Aí eu disse, amiga, me dê aqui. Aí eu ensinei para ela como você faz. Você encosta a agulha aqui na parede e vai diluindo assim. Aí eu fui mostrando para ela, ela olhou assim, meu Deus, ninguém nunca me falou isso. E às vezes ela tá há anos lá, né? Aí eu disse, pois eu estou aqui, eu sou a farmacêutica, eu não estou aqui de enfeite, estou aqui para lhe ajudar. Me peça ajuda quando você conseguir. É porque eles não estão acostumados a ver um farmacêutico atuando na UTI. E a enfermeira foi, fez e deu certinho, rapidinho ela conseguiu. Ela disse, poxa, eu não imaginei isso, porque ela não está acostumada com a gente. Sim. E a gente faz essa diferença. É algo diferenciado, foi como você perguntou pra gente no começo, como é que é a receptividade do profissional farmacêutico dentro da unidade. No começo é assustador, porque assim, não era pra estar na farmácia, o que ele tá fazendo aqui? Ele não vai administrar, É cultural, né? ele não vai diagnosticar, e aí quando você começa a entender a importância de cada profissional em conjunto para um paciente, fica muito lindo. E aí eu lembro você falando no mestrado pra gente sobre a questão de todo mundo tem, o meu médico, o meu enfermeiro, tenha também o farmacêutico para chamar de seu. E eu acho muito bacana isso, porque quando a pessoa fala assim, não, mas peraí, deixa eu perguntar pro meu farmacêutico se isso aqui tá certo. Isso é muito legal. A gente é o profissional que está mais próximo pela drogaria, porque é a primeira local de saúde, posto de saúde, o local de atendimento ao público é a drogaria, e são lugares que são extremamente importantes que o farmacêutico tenha um conhecimento técnico para dar esse apoio. Então eu acho drogarias momentos lindos também. E eu acho muito bacana que o mercado farmacêutico, os estudantes, antes eu não via tanto estudante de farmácia. E hoje são muitos. E às vezes eles não conhecem tantas áreas de atuação. E aí a gente fazer esse momento, como você está trazendo, e eu agradeço muito, de cada semana trazer sobre a UTI, sobre a questão do farmacêutico em vários âmbitos de serviço, mostra que a gente é realmente versátil e que a gente pode atuar em vários lugares para salvar vidas e para trazer melhoria na qualidade de vida das pacientes. Isso, muito bom. E é bom a gente alertar, né, os farmacêuticos que tem sim lugar para o farmacêutico. Demais. Tem lugar. Então o farmacêutico ele sai da graduação achando que é o quê? Vou para a drogaria. Aí tá super saturado. Mas, poxa, existe tantas áreas que tá faltando farmacêutico. Claro que a drogaria é uma experiência, né, que a gente pode dizer que é o primeiro contato do farmacêutico. Sim, com certeza. Depois da graduação. Isso é óbvio, né? Mas que o farmacêutico ele não precisa se limitar apenas à drogaria. Olha a área hospitalar. Nossa, quem é que alguém ia pensar que o farmacêutico poderia atuar na UTI? Aí, com pacientes adultos, com pacientes pediátricos, né, neonatal. Aí tem essa interação com os enfermeiros. E quando a gente tem essa interação com os outros profissionais da área da saúde, a gente tem que ter firmeza. Sim. Não é insegurança de dizer assim, eu acho que essa palavra eu acho mostra que o farmacêutico, além de estar inseguro, ele não tem o conhecimento suficiente para dizer que não, é isso mesmo que está causando esse efeito colateral. E a minha sugestão é essa. Exatamente. Né? E aí, por quê? Porque pode causar isso. Então, a gente tem um embasamento científico, como o Dr. Eric falou perfeitamente aqui, e a gente ter segurança. Como é que a gente vai ter segurança? Estudando. Exato. Sim. Né? E a gente se desafiar. Como vocês mesmos falaram, nossa, eu nunca me imaginei entrando para uma UTI, né? Nunca me imaginei tendo que lidar com neonatal, pediatria, tendo que lidar com pessoas entubadas. Então, é isso que eu queria trazer também para o programa,
que o farmacêutico tem que se desafiar e mostrar que, não só para os outros profissionais da área da saúde, mas também para os pacientes, que nós somos importantes. E não que a gente fica o tempo todo escondido. A gente tem que sair da casinha, né? E ter esse contato direto com o paciente que a gente perdeu durante muitos anos, com a história da farmácia que a gente já sabe. E a gente precisa resgatar e sair do comodismo, como perfeitamente os nossos professores do mestrado falam, né? E vocês são exemplos, assim, que realmente inspiram, né? E inspiram outros profissionais que são das outras áreas, que eu digo por mim. Sim. Eu sempre gostei da drogaria, né? Eu sempre quis atuar na drogaria. E ver o farmacêutico indo além da drogaria, isso me dá muito orgulho, isso me dá a esperança de que o farmacêutico pode mais, né? E aquele contato que a gente diz assim que não que as outras áreas não sejam importantes, mas todas as pessoas vão ter o primeiro contato na farmácia, normal, né? Só que depois da farmácia, o farmacêutico vai continuar atuando lá. E o outro ponto importante é que mesmo a gente atuando dentro de uma farmácia, dentro de uma UTI, dentro do âmbito hospitalar como um todo, dentro de uma manipulação, a gente tem que ter um cuidado com o paciente após ele chegar na casa dele. Por quê? Porque a importância de a gente mostrar para o paciente também que vai ter interações medicamentosas para a gente poder notificar, que é importante. O próprio paciente também tem que notificar, não são só os próprios profissionais. Com certeza. Então, a gente também educar os nossos pacientes para que eles também notifiquem. Sim. Se teve interação medicamentosa, se teve reação ao medicamento, se teve algum problema. E isso é maravilhoso. Eu digo assim que a nossa área é linda, né, gente? Sim. Tem que se apaixonar. É se apropriar da nossa área. Eu digo muito isso porque, como a gente está num mundo muito, muito rápido, a gente quer tudo muito fácil. E, querendo ou não, os hospitais estão muito cheios, né? As farmácias estão muito lotadas. E aí cabe, às vezes, realmente o profissional, não quer dizer que ele não queira lhe atender. Às vezes ele vai te atender dando só aquela informação mais básica, e aí quando você chega em casa você tem aquela dúvida, ou na UTI, ou em qualquer outro ponto. Então, a gente entender que o nosso papel ele tem que ser mais específico, e como a doutora Camila falou assim, a gente realmente olhar o paciente, o pós, como é que ele entendeu realmente o que eu tô falando, porque às vezes pra gente é óbvio. Quando a gente começou, que a gente vinha pra cá, olha, a gente tem que falar de uma forma mais tranquila, mais fácil, que as pessoas entendam. É isso mesmo. A gente está trabalhando com a população. Então, a gente estudou muito para que a gente pudesse trazer uma realidade que eles entendam. Porque esse é o nosso papel como farmacêutico, é se apropriar. Então, a gente, às vezes, entra na faculdade, eu entrei na faculdade já sabendo que eu queria clínica. Eu já tinha, mas eu tive amigos meus que se encontraram lá dentro e que sempre foram apaixonados pela drogaria. Então, tem mercado de trabalho para todos. Pra todo mas mundo, é aquela questão, é a gente não parar com a graduação, a gente não estagnar e olhar, aquele farmacêutico deu sorte. Não é isso, é porque realmente tem mercado para todo mundo, mas a gente precisa buscar realmente o conhecimento técnico, o conhecimento científico, porque o nosso papel é muito importante. E a gente chegou, acho que estamos chegando no momento realmente com o Conselho Federal, Regional, muito grandioso, em que a gente está vendo realidades, né, barreiras sendo quebradas, e isso é pra gente. E aí a gente tem que agarrar para que a gente possa realmente dar continuidade. Na verdade, a gente está quebrando paradigma, né? Exatamente. Então, eu sempre falo que o farmacêutico clínico ele tem um papel muito educativo com a equipe multiprofissional, né? A gente não só participa na questão lá da equipe multi, mas também na inserção de protocolos, manuais, que são de extrema importância na terapia do paciente. Nós mesmo temos colegas que estamos atualmente implantando manuais dentro da instituição, de pacientes que podem fazer o medicamento por sonda ou não, né? E tá levando esse manual de maneira educativa para a equipe multiprofissional. Novos projetos. Isso, projetos. Então, por exemplo, o manual de interação medicamentosa não é para se centralizar somente no farmacêutico. Quem prescreve é o médico, a prescrição vem a partir dele. Ele também tem que ter essa consciência de como é que ele está prescrevendo ali, né? O enfermeiro, quando está atrasando, né? Então tem um manual ali para direcioná-lo, né? Para que possa ser uma barreira de segurança para o paciente. E facilitar. E facilitar também o serviço, né? E para facilitar o trabalho para todo mundo. Com certeza. E, gente, infelizmente, assim... O programa está chegando ao fim. Rápido. Eu queria continuar, né, com esse bate-papo. Eu acredito que a gente tem muita coisa ainda para falar, né? A área é muito vasta. Muito vasta. E como eu falei para as outras colegas, né, que vieram para cá,
eu espero que a gente tenha mais oportunidade, né, de a gente ter essa conversa de novo. As portas sempre vão estar abertas aqui para vocês. A gente continuar trocando conhecimento, trocando ideias, né, e manter a nossa união, que é muito importante, né? Nós farmacêuticos nos unirmos para um único propósito: a evolução de todos os farmacêuticos e também o cuidado com o paciente. É isso. Né? A gente precisa evoluir todo mundo junto. E eu estou muito feliz, assim, por ter conhecido vocês, né? Por estar estudando junto com vocês, por ter essa oportunidade de estar com vocês aqui também no meu ambiente de trabalho. Eu fico imensamente feliz porque, assim, é uma troca de experiências, né? E abre mais a nossa mente, né? Demais. E a gente ter humildade de perguntar: doutora Camila, como é que eu posso administrar esse medicamento? Será que vai dar algum problema? Doutora Eleusiane, como é que eu posso fazer isso, orientar o paciente para fazer isso? Então, essa união e essa conversa entre profissionais farmacêuticos sempre deve ter. Com certeza. Né? Eu sempre priorizo isso. Então, independentemente, né, da área que estiver atuando, a gente sempre vai estar se ajudando. Porque somos um só, gente. Né? Que nem família, somos um só. Exatamente, uma grande família. Uma grande família. E pensa numa grande família, né? Gente, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. A gente agradece. Espero ter oportunidade mais vezes de vocês virem pra cá, trazendo também novidades pra gente, se Deus quiser. E eu fico feliz por estar compartilhando esse conhecimento, compartilhando essa mesa aqui, o programa, que com certeza são profissionais excelentes, como todas as colegas também que são do mestrado que vieram para cá. E eu espero que vocês também aí de casa que estejam assistindo tenham gostado. E qualquer coisa, qualquer dúvida, ou qualquer, assim, opinião, quiser dar uma sugestão também, pode ir lá no meu Farmadispensa, que eu passo as informações para os meninos aqui. E que eu espero que a gente tenha mais oportunidades como essa, porque realmente eu fico muito feliz quando vem, assim... Claro que eu chamo outros profissionais da área da saúde, mas, sei lá, farmacêutico é farmacêutico. Estamos em casa, né? Estamos em casa. Tá, gente? Um bom final de semana. Até semana que vem, que também teremos mais uns convidados aqui pra gente abordar outros temas importantes na área da farmácia, tá? Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Rádio e TV